Vou colocar um ponto de vista pessoal em relação à felicidade. Nesse capítulo exige a necessidade de se fazer essas considerações, pois tem que analisar qual que é o contexto que eu estou apresentando essa questão do dinheiro e essa questão da felicidade. Tem que lembrar que eu tenho um curso que está sendo já na fase final e eu estou justamente propondo às pessoas de montarem negócio e ganhar dinheiro. E de maneira geral, ou pode acontecer, por uma crença em relação a dinheiro, existe uma certa dificuldade de motivar as pessoas a trabalharem em próprio negócio e, vamos dizer assim, produzirem mais dentro da sua atividade. Por conta disso, eu senti a necessidade de fazer algumas considerações. A primeira coisa que eu deveria fazer é o seguinte, é que um texto fora do contexto é um pretexto para erro. Então, tudo que eu falar aqui está dentro do contexto de quem? Dentro do contexto de um livro, onde eu estou estimulando pessoas a montarem negócio. E dentro desse contexto, eu tenho um livro, que está até aqui atrás, e eu tenho um curso na internet. E é nesse contexto que eu vou falar. Então, a primeira coisa é o seguinte, aqui existe uma certa relação entre felicidade e dinheiro. No vídeo passado, vocês analisar lá, vocês vão perceber que eles não são necessariamente a mesma coisa. Existem elementos que se somam, existem elementos que eles são independentes. Por exemplo, caso contrário, jamais teríamos uma pessoa com dinheiro e infeliz. Da mesma forma, também jamais teríamos alguém sem dinheiro e feliz. Tá? Então, por quê? Porque eles não são, eu comentei no vídeo passado, por conta de dicotomia, de aplicação, o pensamento eu, ou tem que ir lá no vídeo olhar, que aí você vai conseguir entender o meu ponto de vista. Aqui eu vou continuar especificamente em relação à questão da felicidade, perfeito? Então, aqui eu vou até lembrar o seguinte, gostei muito, nunca esqueci, não precisou nem de anotar, hoje pela primeira vez eu até anotei, eu fiz 3 páginas sobre felicidade para colocar dentro do meu livro, tá? Aqui eu tenho 3 páginas aqui que eu peguei, coloquei, tirei da minha cabeça que estava e boa parte dela eu tirei, inclusive, que eu passo a comentar com você. Então, falando sobre felicidade, Clóvis de Barros, que é um palestrante famoso, eu já assisti algumas palestras com ele, na internet ou presencialmente, ele faz referência a Epicteto, utilizando as palavras dele, ele fala o seguinte, Epicteto era um cara analfabeto, um filósofo, meia boca, é o jeito de falar, e esse cara ele propunha o seguinte, olha, você tem 2 situações na sua vida, a situação, vamos chamar aqui a situação A e a situação B. A situação A é aquela que você tem controle, a situação B você não tem controle. O que seria B não ter controle? Vai cair um raio, um tsunami, você não tem controle sobre isso. E tem coisas que você tem controle. Então o que você deveria fazer? Entender o que você pode controlar e entender o que você não pode. Aceitar aquilo que você não pode controlar e controlar aquilo que você pode. Aí você fala, Levi, mas e aquilo que eu não posso? Cara, esquece isso. Ele fala o seguinte, ó, você não pode controlar, se você for ficar mexendo naquilo, você nunca vai ter paz. Então, só que tem um detalhe, aquilo que você não pode controlar, ninguém pode controlar. E nem por isso tem gente que fica pensando naquilo. Esquece, você não pode controlar. Situação B, situação A você controla. Então, a primeira dica que ele fala é o seguinte, se você quer ser feliz, concentre nas coisas que você pode controlar. E dentro dos negócios, inclusive, também vale isso. Até eu fiz algumas observações aqui. Quando você monta um negócio, você pode olhar para dentro do negócio, ver o que você é bom, o que você é forte, o que você é fraco. Você pode aproveitar o máximo das vantagens que você tem e você realmente fortalecer os seus pontos fracos. E você pode também olhar do lado de fora e, sabendo das limitações que você tem, tentar, na medida do possível, se proteger das ameaças que podem acontecer. E você pode também aproveitar, na medida do possível, das oportunidades que podem acontecer, tá? Então, eu gostei bastante dessa forma que ele abordou, tá? E como sendo o primeiro elemento para a construção da felicidade. Tipo assim, é uma forma de pensar. Uma outra coisa é o seguinte, sabendo-se que a felicidade ela é percebida, ela é sentida, eu gostei muito quando ele falou, olha, se você sente, é porque você não tinha.
Vou repetir, se você sente é porque você não tinha. Como assim? Ora, você não está sentindo feliz? Então é porque você não estava há pouco tempo, agora você sentiu. E daqui uns dias você vai sentir novamente? Sim, eu espero. Tá bom, então quer dizer, você está admitindo que você não sente o tempo todo. Você está admitindo que a felicidade, ela é passageira. Bem, já que ela é passageira, então o que eu poderia fazer? Aumentar a quantidade de momentos em que ela possa aparecer. Eu posso, de alguma forma, de uma maneira ativa, é uma coisa que eu defendo, isso é coisa do Levi, eu assino embaixo. Eu defendo que, tanto para ganhar dinheiro, tem que ser ativo, você tem que suar. Para felicidade também. É tipo assim, nas duas situações, eu acredito que, dentro de certo nível, nesse contexto que eu estou falando, a gente pode ativamente, propositadamente, produzir elementos para aumentar a possibilidade de dinheiro e a possibilidade de sentir felicidade. Por conta disso, eu vou contar algumas situações da minha vida. Por exemplo, eu tinha fábrica de ração. Então, eu fazia rações, fazia ração para codorna, para bovino, para suíno. Eventualmente, as pessoas me procuravam e falavam para mim: nossa, Levi, mas o gado tá bonito, o leite aumentou, o gado está engordando, as codornas estão produzindo mais do que quando a ração era do concorrente. Você sabe o que acontecia? Eu ficava super feliz. Ficava feliz. Tá? Por quê? Porque aquilo me fazia bem. Uma outra coisa que eu vou continuar no mesmo nível. Quando eu era professor de ensino médio, e também foi nessa fase em que eu fui sócio de escola particular, então eu tinha muitos alunos, eu sempre tive muita facilidade, talvez até com os alunos do ensino médio, do que na faculdade. Eu era muito envolvido com eles, a ponto de, por exemplo, dizer: cara, você não vai virar nada, você não quer levar a sério. Eu falava fora da sala de aula e lá no corredor. No corredor, em vez de passar lá dos professores, eu ia bater papo com os alunos, jogar pimbolim e falava: ó, cara, você não vai virar nada. Tá bom. Sabe o que acontecia? Depois que agora que a onça tá morta, ele chega em mim: e agora, o que você tem a falar de mim, Levi? O que foi? Ué, pois não, tudo bem, tá, pisei na bola, né? Você tomou jeito, né? O cara virou bem sucedido, tá bem de vida, tudo, olha só. Eu falava em tom de provocação, eu falava em tom de desafio e eles aceitavam o desafio. Hoje eles vêm falar para mim: tá vendo? Você falou que eu não ia virar nada, e agora, o que você tem a falar? O que eu falo? Na verdade, eu sinto o quê? Um sentimento muito forte de felicidade. Olha só o que é tipo assim, o que passou, né? O que aconteceu, o que eu fiz dentro da minha vida, tá bom? Tá bom, então continuando, na faculdade a mesma coisa. Durante muitos anos eu ministrei aula de biologia, zootecnia, para agronomia, para medicina veterinária. E eu vejo hoje muitos amigos meus, hoje é tudo amigo, tá? Pessoas que fizeram estágio comigo na minha loja, na minha fábrica, pessoas que hoje estão numa caminhada extremamente bem sucedida em vários locais do Brasil, certo? E quando a gente encontra, tá, empreendedores, tá, pessoas que têm comércio hoje também, ou que estão trabalhando no mercado, professores, tudo, e eu percebo a gratidão que eles têm por ter tido aula comigo. Sabe o que acontece? Lá vai eu de novo. Fico super feliz. Tem que admitir, eu fico, nossa senhora, quer dizer, o pessoal, ele está falando, ele não está ganhando nada para falar, ele está falando só para mim, não é nem para ninguém não. Aquilo me enche de felicidade. Recentemente, eu fico ministrando palestra. Ministro palestra pela internet, presencial. Agora que eu parei por conta de escrever livro, então eu peguei de um tempo, senão eu não conseguia escrever, né? Eu não consigo assoviar e chupar cana. Sou meio lerdo para isso. Então o que eu fiz? Mas normalmente quando eu estava na ativa com as palestras, então eu perguntava no início da palestra o seguinte: olha, o que você espera, dentro daquele contexto que estava sendo apresentado, o que você espera levar para casa? Qual que é uma dor, uma expectativa que você tem? O que eu posso te ajudar? Eles falavam e eu ia lá anotava, tipo aquele flip chart que tá ali, tá? Eu anotava lá tudo, lá o que é que eles queriam, tá bom? E anotava no computador também. Na hora que acabava a palestra, aí eu faço a mesma, toda vez eu faço isso, é a mesma coisa, eu pego e paro ela tipo 5 minutos mais cedo, respeitando o tempo, e começo a perguntar: o que você leva para casa? Atendeu? Eu vou lá nas expectativas, a expectativa não era essa, foi atendida, pessoal?
Até porque, na verdade, ela já foi contextualizada. Se o assunto não era daquele contexto, eu já falava, olha, isso aqui não é da agora. Então não vamos falar disso, por quê? Porque aqui não é para falar desse assunto. Então eu já fazia uma seleção do que era a finalidade da palestra, até para não desfocar e não perder o objetivo. Então eu ia vendo, eles falavam, concordo, sim, sim, sim. E alguns falavam o seguinte, poxa, gostei demais. Aquele gostei demais que eu não perguntei, mas que saiu espontâneo, aquilo me fazia na volta, tipo assim, no carro, eu ficar pensando, puta que pariu, né? Nossa Senhora, desculpa a expressão. O que é isso? Nossa Senhora. Eu achava que era o máximo. Por um momento, depois me dava muita felicidade. Teve até um dia, que isso eu nunca esqueci. O sujeito, eu dei uma palestra para engenheiros pela internet e eu comentei sobre, por exemplo, a questão de encontrar cliente. Como é que a gente faz para encontrar cliente? E ao invés de ficar falando um punhado de coisa, eu fui direto aonde? No meu livro, no meu curso, a história do javali. Eu contei como é que uma pessoa aprendeu a caçar javali, que na verdade é uma parábola que eu inventei para explicar como é que procura cliente. Perfeito. Essa pessoa, no final da palestra, ela disse o seguinte, olha, Levi, depois que você apresentou, eu entendi perfeitamente, gostei muito da palestra, mas eu gostei muito daquela parte que você explica sobre cliente. E eu percebo que eu preciso dar uma analisada melhor, porque eu ainda não encontrei o meu javali. Poxa, aquele dia, nossa senhora, né? Que ela matou a pau. Tá? Aquele dia eu fiquei super emocionado, super feliz. Por quê? Porque eu utilizei uma ideia que eu inventei essa história do javali, ele entendeu pela história, pela analogia, e ele vai resolver um problema dele a partir de uma coisa que eu criei. Olha só que interessante. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, é que eu coloquei vários elementos, e você percebeu que eu falei de vários elementos que me proporcionaram felicidade, e em nenhum momento eu falei de dinheiro. Agora eu te pergunto, agora vem me convencer de uma coisa, só que tem um detalhe, tem que lembrar o seguinte, se você analisar nas minhas redes sociais, dentro do contexto que eu estou trabalhando, por isso que é importante, um contexto fora do contexto é um pretexto para erro. Você percebe, pelo que você me segue, que eu faço por merecer algum tipo de dinheiro e que eu cuido bem daquilo que eu recebo, que eu respeito aquilo que eu recebo e que eu faço isso crescer? Você percebe, sim ou não, em relação à questão do dinheiro? Vamos voltar do outro lado. Você percebe que eu ativamente estou produzindo elementos para me proporcionar felicidade? Dá para você perceber isso? Dá para você perceber que eu estou atrás de coisas que podem me trazer um momento de liberação de endorfina e que me deixa feliz? Isso a gente não compra. Da mesma forma, por exemplo, eu faço caminhada há muitos anos, sei lá, mais de 10 anos, eu não gosto. Mas toda vez que eu termino a caminhada, eu sinto que o meu corpo está recompensado por algum tipo de substância que eu produzi, as endorfinas, que me deixa mais feliz. Mas é isso aí. Então, dentro do contexto que eu estou falando, eu diria para você o seguinte, cara, você vai fazer esse módulo aqui de gestão financeira, tá? Você vai desenvolver quebrar suas crenças, você tem que ganhar dinheiro, certo? Porque você vai fazer o meu curso, se você vai fazer o meu curso é porque você quer isso, você quer ganhar uma renda de 10 mil por mês na largada, então você tem que fazer, e é por isso que eu criei esse bônus, senão de repente fica aí, eu não sei, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não mereço, barará, essas crenças vão te acabar. Então, aqui eu já coloquei vários elementos, vai continuar para baixo aí agora, vai continuar muita coisa, texto que eu vou explicar para você, um passo a passo, dentro de gestão financeira, como é que você faz. Na verdade, isso aqui, esse bate-papo de dinheiro, felicidade e dinheiro foi só uma questão, um contexto para você criar vontade de ler o que está escrito para baixo, que é muito mais interessante do que isso. E uma outra coisa também, você deve perceber que você tem que, quando você estiver pensando no seu negócio, pense que você tem que fazer o bem e o que você vai fazer de bem e para quem você vai fazer o bem. E depois você vai perceber que o fato de fazer o bem também vai promover para você elementos de felicidade. Por quê? Fazer o bem faz bem. É isso aí, dica do dia, me acompanhe para mais dicas.